Santo e eterno Deus, nós reconhecemos que as Tuas bênçãos já estão caindo como chuva sobre nós. Oramos para que o Senhor prepare o terreno do nosso coração, para que possamos semear em justiça, ceifar segundo a misericórdia, lavrar o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que o Senhor venha e chova a justiça sobre nós. Que o leão da tribo de Judá venha abrir o selo do livrinho. Que ao corrermos com os nossos dedos pelas Escrituras, possamos aumentar em entendimento e em conhecimento. E que possamos ter o temor do Senhor no nosso coração. Ensina-nos com o Teu Espírito. Guia-nos em toda a verdade. Prepara-nos para aquele grande dia em que o Senhor se levantará e terá piedade de Senhor. Porque sabemos que o tempo de te compadecerdes do Teu povo, o tempo determinado já chegou. Fica conosco ao começarmos os nossos estudos, em nome de Jesus. Amém. Vocês já devem ter percebido na apostila que o que nós vamos estar estudando juntos durante esses dias, pelo menos quando eu estiver aqui com vocês, é o assunto que nós conhecemos como a parábola do Adventismo. A parábola do Adventismo se encontra no capítulo 25 do livro de Mateus e é conhecida como a parábola das 10 virgens. E antes de nós abrirmos a nossa Bíblia e começarmos os nossos estudos, eu queria que vocês abrissem a apostila na página 16. E eu quero ler duas citações para nós contextualizarmos a parábola das 10 virgens para os nossos dias. Mas antes de nós lermos, eu queria dizer que, assim, a maioria de vocês talvez saiba, mas eu sou professor. E nas minhas aulas, eu sempre cultivei e sempre encorajei os meus alunos a participarem. E durante esses dias eu gostaria que vocês não se colocassem como simplesmente ouvintes e eu palestrante, mas que nós possamos nos sentir numa classe de aula, onde nós temos os nossos cadernos, os nossos livros didáticos, as nossas anotações, as nossas dúvidas. Eu encorajo que, se você tiver alguma dúvida que seja pertinente ao assunto e que não me leve muito tempo para sanar a dúvida, porque às vezes as pessoas fazem perguntas que realmente levam muito tempo para que sejam respondidas, ou às vezes até fora do assunto. Eu encorajo que vocês levantem a mão e façam uma pergunta. Porque, como eu falei ontem, nós estamos numa multidão mista. Existem pessoas que estão aqui e pessoas que estão aqui. Por isso eu não quero que nada passe por cima da cabeça de vocês, como nós dizemos no inglês. Que todos nós possamos estar na mesma página, na mesma sintonia. Amém? Citação número 1 vem da Review and Herald, dia 19 de agosto de 1890.
Quando a mensagem do terceiro anjo é pregada como deve ser, poder atende sua proclamação. Torna-se uma influência permanente. Ela tem de ser tratada com poder divino, ou ela não vai realizar nada. Eu sou muitas vezes referida à parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 tolas. Esta parábola foi, e o quê? E será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para esta época. E como a mensagem do terceiro anjo foi cumprida e continuará a ser verdade a verdade presente até o fim do tempo. Pastor Dério falou sobre os 7 trovões. A história de 1798 a 1844. A delineação de eventos nessa história, que Cristo pediu para João selar os 7 trovões. Por quê? Porque o povo precisava ser o quê? Testado. Era uma prova de caráter. Mas a citação que nós lemos falava que era a delineação de eventos, mas também se relacionava a eventos o quê? Futuros. Eventos futuros. E ele mencionou que esses eventos estão também representados no capítulo 25 de Mateus. A parábola do clamor da meia-noite. A parábola das 10 virgens. E essa citação da Review and Herald, ela nos diz a mesma coisa. A parábola de Mateus 25, ela foi cumprida e será cumprida ao pé da letra. Para bom entendedor, como se diz aqui, meia palavra basta. Com esses 2 testemunhos, pois a Bíblia nos diz pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é estabelecida. Nós podemos estabelecer que a história de 1798 a 1844, ela foi e será cumprida ao pé da letra. Em outras palavras, ela é repetida nos últimos dias, nos nossos dias. A delineação de eventos se encontra o paralelo nos últimos dias. Próxima citação. Está claro isso para todos? Próxima citação, grande conflito, 393. O que nos diz ali? A parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista. É uma ilustração, é uma parábola da experiência, não dos pentecostais, dos evangélicos, do mundo, mas do adventismo. Daqueles que professam guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nós vamos estudar a parábola das 10 virgens. Eu queria perguntar para vocês, antes de nós abrirmos a Bíblia, o que é uma virgem? Nós temos 10 virgens. O que é uma virgem? Uma pessoa separada do mundo que não se contaminou com o mundo. Ótima resposta. Todos escutaram o que ela falou? Uma pessoa que é separada do mundo e que não se contaminou com o mundo. Se você pega um aspecto literal, uma virgem é aquela que não teve ainda relação. Ou um homem ou uma mulher que não se relacionou sexualmente falando. Nesse caso, ela não se une com o mundo. Ela não se une. Ok. Vamos ler a parábola e aí nós vamos tentar desmembrar todos esses simbolismos, porque
Nos foi dito que os profetas, e Jesus Cristo foi o maior deles, todos eles falaram mais para os nossos dias do que para os próprios dias deles. Mateus capítulo 25. Mateus 25, verso 1. A Bíblia nos diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas, e as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. A primeira coisa que nós temos que tentar entender é o que representa uma virgem, de acordo com as Escrituras. Nós já temos boas pistas do que representa uma virgem, mas eu queria que vocês abrissem comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. E nós vamos tentar deixar a Bíblia nos dizer o que representa uma virgem ou alguém virgem nas Escrituras. A virgem é o símbolo do quê? De acordo com as Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 11. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Quem é a virgem nesse texto? É aqueles que Paulo tem preparado. Em outras palavras, a igreja. Aqueles que professam crer no segundo advento de Cristo. A virgem, de acordo com esse texto, representa eu e você que estamos aqui, nos preparando para a crise final. Nos preparando como uma virgem para o nosso marido, a saber, Cristo. Mas vejam o que Jeremias, capítulo 14, nos diz. Jeremias, capítulo 14. Jeremias 14, 14. Jeremias 14, verso 14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirás essa palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia,
e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. O que nós temos aqui? A primeira coisa que nós vemos são profetas, falsos profetas, pregando uma mensagem. Que mensagem é essa que eles pregam? Paz, paz, quando não há paz. Dizendo, a espada nunca vai chegar na terra. E o que Deus diz? Eu nunca os enviei. Na verdade, a mensagem é o oposto. A mensagem de Jeremias é, a espada está vindo. Nabucodonosor, o rei do norte, está vindo e está prestes a destruir a cidade. E esses falsos profetas dizendo, não, paz, paz. Quando não há paz. E no verso 17, a Bíblia nos diz que a virgem, a filha do meu povo, está gravemente ferida. Mais um testemunho de que a virgem aqui representa a filha do povo, como se diz em português, a menina dos olhos de Deus. Somos nós, ou queremos nós ser a menina dos olhos de Deus? As virgens de Israel. Veja um outro testemunho em Jeremias 31. Jeremias 31. Da mesma forma que Deus chamou o povo de Israel do Egito, entrou em aliança com ele, deu as tábuas da lei para Moisés, deu as instruções com relação ao santuário, as leis de saúde. Da mesma forma, Deus tira o povo adventista do Egito, entra em aliança com ele em 1844, entrega as 2 tábuas também para o povo, dá também instruções com relação ao santuário, instrução com relação às leis de saúde, porque Deus quer virgens, santos, uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha. Esse é o propósito de Deus para mim e para ti. Jeremias 31, verso 21. Verso 21. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andastes. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Mais um testemunho de que as virgens de Israel representam o povo de Deus. Vejam comigo no livro de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, verso 1. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. O que nós vemos aqui? Quem é essa virgem de Israel que cai? E quando ela cai, a Bíblia diz que não há quem a levante. Bom, nós aprendemos já que a virgem da filha do meu povo representa o povo, a igreja de Deus. Mas aqui nós temos virgens caindo. E quando elas caem, elas não conseguem se levantar. Notem. Vira a página no capítulo 8 de Amós. E vamos tentar entender o que Amós quer nos dizer. Vejam aqui no capítulo 8, no verso 11.
A Bíblia diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Você percebeu aqui que nós temos as virgens caindo e não se levantando mais? Mais uma vez. Por que elas caem e não se levantam mais? Bom, nós temos no verso 11 uma fome não de pão, e uma sede que não é de água, mas o quê? De ouvir as palavras de Deus. Por que ninguém levanta? Nós vamos tentar responder essa pergunta. E no verso 12 nós temos essas virgens e esses jovens correndo do norte até o oriente, em busca da palavra de Deus. Por que eles correm do norte até o oriente? Por que eles não vão do sul para o norte, mas não, é do norte para o oriente? E elas não conseguem encontrar a palavra de Deus. E aí no verso 13 nós temos essas virgens formosas desmaiando de sede, e aqueles que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan. Quantos estavam na Campal no passado? Quantos lembram dos estudos de Efraim e Judá? Samaria era a capital do reino do norte ou do sul? Do norte. E o que Jeroboão fez com medo de que o povo do norte fosse a Jerusalém adorar? Ele construiu duas imagens de ouro. E colocou essas imagens aonde? Aonde? Em Dan e em Betel. O que a Bíblia nos diz aqui? Vive o teu Deus, ó Dan. Que Deus é esse? A imagem. Os ídolos. Os ídolos da nova organização. E aí no verso 14 nós temos essas virgens caindo sem se levantar mais. A pergunta: por que elas caem e não conseguem se levantar? E quando que profeticamente elas caem e não se levantam mais? Eu sei que meu irmão Daryl vai trabalhar com vocês isso em mais detalhes, mas eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, verso 41. Daniel 11, 41. E entrará na terra gloriosa. Quem é esse que entra na terra gloriosa? É o rei do norte. E como que ele entra na terra gloriosa? Bom, primeiro, o que é a terra gloriosa? Onde é a terra gloriosa? Os Estados Unidos da América, né? Ele entrará na terra gloriosa através de um decreto, do decreto dominical, do falso sábado, uma lei que repudiará todos os princípios que fizeram dos Estados Unidos da América a terra gloriosa, que é a Constituição Americana. E qual que é o princípio da Constituição Americana? Liberdade religiosa. Quando esses princípios, nos foi dito no Espírito de Profecia, forem totalmente rejeitados,
e as leis ímpias, forçando que as pessoas adorem o dia do sol, for implementado na terra, esse verso se cumpre. E o rei do norte entra na terra gloriosa. E a Bíblia diz, muitos... Notem que aquela palavra países está em itálico. Ela não pertence ao texto. Então, ao invés de ler muitos países cairão, seria muitos cairão. Quem são esses que vão cair? Muitos cairão. O que nós lemos em Oséias capítulo 8 e capítulo 5? As virgens cairão. Uau! Então, a razão que elas vão cair, nós já entendemos. E eu sei que o Daryl vai trabalhar mais isso. Mas será que são todas as virgens que caem? Ou será que existe um grupo fiel que não cai? Porque, irmãos, nós sabemos que em Mateus 25 são 2 grupos de virgens, certo? 2 grupos. O problema é que muitas vezes nós, como adventistas, achamos que as virgens não são 2 grupos, mas são mais do que 2 grupos. Porque nós não entendemos o que é uma virgem na Bíblia. E eu quero estudar nesse primeiro encontro o que é uma virgem. Existem características específicas de uma virgem. Nós não podemos dizer que toda a igreja representa as virgens. Porque a Bíblia dá características específicas de uma virgem. Eu quero analisar com vocês que características são essas. Abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 14. Para nós começarmos a olhar agora as características de uma virgem. Se nós não possuímos essas características aqui, nem nos grupos das virgens nós nos encaixamos. Nem nas tolas, nem nas sábias. Porque nós não somos virgens. Vocês entendem o que eu quero dizer? Existe um grupo dentro do povo de Deus, dentro dos muros de Sião, que nem parte das virgens loucas eles fazem. Não são nem loucas nem sábias. Pertencem a um outro grupo. Por quê? Porque uma virgem, existem características conectadas com alguém que é virgem. Veja o que Apocalipse 14 nos diz. Vamos começar no verso 4. A Bíblia nos diz: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são o quê? Ou virgens. A propósito, vou abrir um parênteses. Quando você vai numa classe na escola, uma classe de história, geografia, línguas, o professor, ele dá o livro didático. E quando ele dá o livro didático, ele dá um livro didático. Ele nunca dá mais de um. Por quê? Porque isso geraria o quê? Confusão. Eu sei que tem professores aqui, e vocês sabem disso. Você não escolhe 2 ou 3 livros didáticos para uma mesma classe, porque isso traria confusão para a turma. Mas o interessante é quando você vem para uma classe bíblica
você tem várias versões do mesmo livro. E isso vai trazer o quê? A mesma coisa, confusão. Por isso eu encorajo muito que vocês procurem no português, que é a versão mais próxima da versão King James, que a propósito foi a única versão que a senhora White comentou. Foi a versão que os reformadores usaram. Foi a versão que os milleritas usaram. E foi a versão que foi atacada no final do século XVIII, no final do século XIX e início do século XX, por muitas denominações, até começarem a introduzir essas novas versões, essas novas linguagens, a nova versão internacional, a Almeida corrigida e atualizada, a revisão, a atualizada e revisada, linguagem de hoje, etc. Eu encorajo que vocês procurem ter a versão chamada Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Essa é a mais próxima versão King James. Mas isso é um outro estudo. Não dá tempo para a gente estudar sobre as Bíblias esse fim de semana. O que nós estamos estudando são sobre as virgens. E qual é a primeira característica das virgens? Vamos fechar o parênteses então e vamos voltar para o nosso estudo. Não se contaminam com mulheres. O que isso quer dizer? O que são mulheres na Bíblia? Oh, vocês sabem disso. Estudantes de profecia. Abram comigo em Neemias capítulo 13. Nós poderíamos fazer aqui, provar pelas escrituras de maneira muito fácil, que uma mulher representa uma igreja. E nós temos uma mulher pura, em Apocalipse capítulo 12, vestida com o sol sobre a lua. E nós temos uma mulher impura no Apocalipse 17, com um cálice de abominações na sua mão, vestida de púrpura, com joias preciosas. E a Bíblia chama Babilônia misteriosa, a mãe de todas as abominações da terra. Duas igrejas, uma pura e uma impura. Neemias capítulo 13. Neemias 13. A primeira característica de uma virgem é que ela não se contamina com mulheres, com igrejas. Nós não estamos lidando tanto com o gênero, porque todos nós, homens e mulheres, queremos ser virgens e não nos contaminar com mulheres e igrejas. Uma linguagem simbólica. Neemias capítulo 13. Veja o que a Bíblia diz, no verso 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma contaminação entre judeus com os amonitas, asdoditas, moabitas. E qual que é a consequência dessa contaminação? Eles deixaram de falar o quê? A sua própria língua. Percebem isso? Agora, vamos trazer para os nossos dias. Quem são os judeus hoje? Quem é o Israel espiritual hoje? Os adventistas, nós. E quem são as mulheres moabitas, asdoditas e amonitas? Representam as falsas, as outras igrejas, contaminadas com as doutrinas de Babilônia. E o que acontece? Uma mistura, um casamento ilícito
E qual que é a consequência desse casamento? Os judeus, o Israel espiritual, nós, adventistas do sétimo dia, acabamos por esquecer a língua dos judeus. O que isso quer dizer? Esquecer a língua dos judeus? As verdades que Deus. Amém. Abram comigo no livro de Gênesis, capítulo 11. Não podiam mais falar a língua dos judeus. Gênesis 11, verso 1. Gênesis 11, verso 1. E era toda a terra de uma mesma, o quê? Língua e de uma mesma fala. A língua é a fala, certo? Não é difícil de entender. O mundo falava uma mesma língua, todos falavam a mesma coisa, a mesma fala. Certo? Deuteronômio 32. Verso 1. Todos falavam a mesma língua, todos tinham a mesma língua, falavam a mesma linguagem. Deuteronômio 32, verso 1. Inclinai os ouvidos aos céus e o quê? Falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina. Podemos parar ali. O que representa essa língua, essa fala que os judeus esqueceram? A doutrina. Em outras palavras, irmãos, quando nós nos misturamos com as mulheres espirituais dos últimos dias, as igrejas apóstatas, nós acabamos por esquecer da nossa doutrina. E eu pergunto para vocês, de que forma nós corremos o risco de nos misturar com essas mulheres? E dê alguns exemplos aí. Quero ver se nós estamos na mesma página, na mesma sintonia. A filosofia, música, educação, vestuário, comida, costumes. Muito bom. Diversões, entretenimentos. A lista continua. Ou seja, quando nós começamos a adotar os costumes e as tradições daqueles que não guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, quando nós começamos a fazer o que eles fazem, a incorporar as suas músicas na nossa adoração, nós esquecemos os nossos hinos, os hinos do segundo advento, do grande movimento adventista, e nós começamos a cantar aqueles hinos emocionais, aquelas coisas que apelam para a emoção. E começamos a introduzir rock nos nossos cultos, e balada, e bateria, e músicas que nós estamos aprendendo de Edom, Moab e Amon. E o nosso estilo de culto começa a se parecer com o estilo de culto das outras igrejas. Porque nós, assim como Salomão, nós temos aquela desculpa de que se eu me misturar, eu vou atrair eles para dentro da igreja. Eu quero salvar eles, eu quero trair. E aí você acaba trazendo os costumes e as tradições e as doutrinas dessas falsas instituições, essas impuras, mulheres impuras.
E assim como Salomão, o que aconteceu quando ele se misturou com as mulheres? A Bíblia diz que o coração dele foi apartado de Deus. Vamos lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. Em outras palavras, uma virgem, ela não se contamina com isso. Ela não se veste como o mundo, como Edom, Moab e Amon. Acho que vocês me entendem quando eu falo Edom, Moab e Amon. Elas não comem como Edom, Moab e Amon. Elas não cantam as músicas de Edom, Moab e Amon. Elas não têm o entretenimento de Edom, Moab e Amon, porque elas são virgens. Agora, pensem bem quanta gente já é excluída desse grupo, dentro da nossa igreja. Veja a história de Salomão, no livro de Reis, capítulo 11. E o rei Salomão, no verso 1, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Você sabe que o Faraó na Bíblia é chamado grande dragão em Ezequiel 23? Salomão estava dormindo com a filha do dragão, irmãos. E quem é o dragão nos últimos dias? Espiritualismo. Nós aprendemos hoje de manhã. Mas além da filha de Faraó, existiam outras. Quantas? Quantas existiam? Verso 2: das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Essa desculpa que Salomão teve de querer se misturar com esse povo para tentar converter eles, é uma mistura, é uma desculpa esfarrapada. Deus já sabia disso. Deus disse: se você fizer isso, se você misturar a linhagem santa com essas outras nações, você vai acabar se pervertendo e adorando os seus deuses. E nós sabemos que foi isso que aconteceu. E a situação foi tão triste de Salomão que chegou a um ponto que a Ellen White nos diz que ele chegou a ficar afeminado. Você imagina, o rei mais sábio de Israel. Nós estamos falando das virgens sábias e nécias. Aqui está o rei mais sábio do povo. E ainda assim foi enganado. É uma lição para nós. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide que o quê? Não caia. Dia a dia. Hoje você pode estar de pé. Hoje eu posso estar de pé. E eu conversava agora no intervalo com uma amiga e nós conversávamos sobre isso. Uma grande amiga nossa que gostava de pregar a palavra de Deus, estava de pé defendendo os princípios do espírito de profecia. E hoje está totalmente no mundo. Uma questão de pouco tempo ela virou da água para o vinho. E a Bíblia diz que aqueles que um dia experimentaram o conhecimento de Deus e viram como Deus é bom, mas ainda assim se viraram de costas e rejeitaram, a Bíblia diz que o segundo estado, ou o estado final, é pior do que se eles nunca tivessem conhecido a verdade. Como o cachorro volta ao vômito, como a porca volta à lama, assim a Bíblia diz. Salomão é uma advertência
para aqueles que se dizem sábios nos últimos dias. Até agora nós vimos que uma virgem, ela não se contamina com mulheres. Vamos continuar a nossa pesquisa. Abram comigo no livro de Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. E nós vamos começar no verso 1. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, ou fel, agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Você notou que tem algo interessante nesse verso? Hoje de manhã nós falávamos e nós estávamos aprendendo sobre esse livrinho na mão do anjo que era doce como mel. Doce como mel. Mas aqui nós temos uma mulher estranha, uma filha de Edom, uma filha do Egito. E ela também, a Bíblia diz que os seus lábios destilam favo de mel. E o seu paladar é mais suave do que o azeite. Aqui está a contrafação. Aqui está uma outra mensagem que também é doce. Que também soa agradável aos ouvidos. Mas que o final é amargoso. E os seus passos descem para a morte. E estão impregnados do inferno. Essa é a consequência para aqueles que se misturam com essas estranhas mulheres. Aparentemente você não vê nada de errado nessa nova teologia que está impregnada dentro da igreja há tanto tempo. Nessa nova forma de evangelizar. Vocês sabiam que muitos dos nossos pastores e líderes, eles vão para esses seminários de mega churches, como criar uma mega igreja. E eles aprendem sentados nos pés de pessoas que guardam o domingo, de pessoas que não conhecem nada sobre as 3 mensagens angélicas. E esses ministros têm a pretensão de ensinar os pastores adventistas do 7º dia a como organizar as suas igrejas, a como evangelizar as suas igrejas, como evangelizar o mundo. E a consequência está aí diante de nós. A gente não precisa ficar falando sobre isso, porque acho que a maioria aqui consegue ver, porque é claro, é muito claro o que está acontecendo. Então a primeira característica da virgem é ela não se contaminar com mulheres. Ela não se veste como o mundo. Ela não come as coisas do mundo. Ela não escuta as músicas do mundo. E quando eu falo mundo, irmãos, eu estou falando do mundo religioso. Do mundo religioso. Só porque as letras da música falam sobre Cristo e Jesus e Deus, isso não faz da música uma música sagrada e religiosa. Porque aquele ritmo rock
foi usado pelo diabo durante mais de 50 anos. E agora nós pegamos esse ritmo e queremos oferecer a Deus a mesma coisa. Um tipo de música que levou milhares e milhares de pessoas à ruína e à perdição e à morte. As drogas, a promiscuidade e etc. E nós queremos apresentar o mesmo ritmo a Deus agora. As virgens, elas não se contaminam com mulheres. Próxima característica que eu queria apresentar se encontra. Bom, voltem comigo em Apocalipse 14. Antes de nós irmos em Apocalipse 14, eu me lembrei que nós precisamos ir num outro lugar na Bíblia para nós chegarmos lá em Apocalipse 14. Vocês segurem, botem uma marca, um marca-página, e eu queria mostrar um exemplo para vocês, um exemplo histórico de um outro acontecimento que está registrado nas Escrituras no livro de Números, capítulo 25, com relação a esse problema que nós estamos comentando e estudando agora. Números 25, aqui nós temos o que ocorreu em Baal Peor, onde os israelitas acabaram pecando com as moabitas, com as mulheres moabitas, e acabaram comendo e bebendo dos sacrifícios dos seus ídolos. Vamos ler alguns versos dessa história em Números capítulo 25, verso 1. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Aqui nós temos essa contaminação. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Comeu e adorou os seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Se vocês lembram da história, quantos participantes nós temos nessa história que levaram o povo de Israel a cometer prostituição, fornicação e sacrilégio perante Deus? Quais eram esses participantes que fizeram com que o povo de Israel tropeçasse? Vocês lembram? Jezabel? Não, Jezabel não estava nessa história ainda. Balaão. Quem mais? Balaque e as mulheres moabitas. 3. Amém? Quem era Balaque? Era um rei, o poder político. As mulheres moabitas, nós acabamos de mencionar em Apocalipse 17, aquela mulher impura com o cálice da sua fornicação. Representa essa igreja imoral, que por sinal representa Jezabel também. Alguém falou Jezabel? Na história de Elias nós temos também a mesma tríplice aliança. Não Acabe, já fui para a história de Jezabel. Balaque, as mulheres moabitas e Balaão. Quem era Balaão? O falso profeta. Lembrem que Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas quando ele tentava amaldiçoar, o que acontecia? Ele abençoava. E aí ele teve uma ideia. Ele disse a Balaque: eu sei como fazer com que Deus remova a proteção de Israel. Irmãos, o diabo sabe como remover a proteção de Deus e dos seus anjos do seu povo. Ele sabe esse segredo e ele tem batido nessa tecla durante todas as gerações da história sacra. Qual que é a tática?
fazer com que o povo, o quê? Seja contaminado. Peque. Se Satanás... Bom, o que aconteceu é que Balaão falou isso para Balaque, e Balaque disse, essa é uma ideia mestra, vamos mandar umas mulheres aí, vamos ver se eles não cometem fornicação e adultério, e começam a adorar ídolos, e comer coisas contaminadas por ídolos, e aí nós conseguimos pegar eles. E o que aconteceu? Não sabemos o final da história. Mas notem, aqui nós temos representada a tríplice aliança que Satanás levanta contra o povo de Deus nos últimos dias. O poder político, o dragão, as mulheres, a besta e o falso profeta. A besta, o dragão e o falso profeta. Não há nada novo debaixo do sol. Deus ilustra o fim desde o princípio. Agora sim, voltem comigo no livro de Apocalipse 14. Não 14, Apocalipse 2. Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2, verso 14. A carta para a igreja de Pérgamo. E nós sabemos que todas essas cartas, as 7 cartas da igreja, não pensa que para nós é só a carta de Laodiceia, não. Todas essas cartas são lições práticas para a última igreja de Deus na Terra. Quando você vê a carta em Éfeso, é para nós. A Esmirna, para nós. Pérgamo, para nós. Filadélfia, para nós. Tiatira, para nós. Todas são para nós. Veja o que a Bíblia diz aqui, no verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Aqui está o segredo, verso 14. Apocalipse 2, 14. Balaque e Balaão lançaram um tropeço diante dos filhos de Israel. E Satanás faz a mesma coisa hoje. Quais são esses tropeços? Os mesmos. Vamos falar um pouquinho das coisas práticas. Fornicação. Será que a fornicação é um problema que a nossa juventude tem sofrido hoje? É algo que é uma dificuldade que a igreja tem hoje? Sexo fora do casamento? Um namoro baseado em contato físico? Sabe, o ser humano ele é feito de carne. E uma vez que você começa a ter muito contato físico, qual que vai ser a consequência? Será que você vai conseguir segurar o seu apetite sexual, o seu desejo sexual por muito tempo? Por isso que nos foi dito, no conselho da testemunha fiel e no espírito de profecia, nos dá regras e nos dá uma receita de como nós devemos namorar. Mas o que mais a Bíblia fala? Fornicação e idolatria. Nós acabamos de aprender sobre os ídolos modernos. Os ídolos do esporte, os ídolos da música, os ídolos do entretenimento, os ídolos de Hollywood, os ídolos do vestuário, os bezerros de ouro moderno. Mas tem mais uma outra coisa. Fornicação, a idolatria, mas tem mais uma outra coisa. Hã? A alimentação.
Você sabia que você pode fazer o seu ídolo a sua barriga? A Bíblia diz que muitos fazem da sua barriga o seu próprio ídolo. Alimentação. Não há nada novo debaixo do céu, né? Os mesmos problemas. Notem no verso 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Temos nós seguido a doutrina dos nicolaítas também? Porque nós temos visto que é sempre os mesmos problemas, sempre os mesmos enganos. Não há nada novo. Geração após geração, é as mesmas estratégias. Só muda um pouco o visual, a aparência, mas é o mesmo problema. Que doutrina é essa dos nicolaítas? Se nós conseguirmos identificar a doutrina dos nicolaítas, talvez nós possamos ver se essa doutrina existe no meio de nós hoje. Nicolaítas eram seguidores de Nicolau. Quem era Nicolau? Era ele um pagão? Um idólatra? Um moabita? Quem era Nicolau? Vamos ver se o livro de Atos nos dá a resposta. Atos capítulo 5. Desculpa, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Vejam comigo. Verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmeneas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Nós temos aqui a instituição de quem? Dos diáconos. Todos lembram de Estevão, certo? O que aconteceu com Estevão? No mesmo grupo nós temos Nicolau. E esse Nicolau é a origem dos nicolaítas. Era um povo que seguia os ensinamentos de Nicolau, um dos diáconos da igreja. Notem que a doutrina dos nicolaítas nasceu dentro da igreja. Era um problema que veio de dentro da igreja. Quero mostrar para vocês, peguem as suas apostilas. Eu coloquei na apostila na página 16, uma citação da concordância bíblica. A citação número 3 ali. Diz assim, G3532. Essa é a palavra Nicolaitas. E ali diz que vem a partir de 3534 e 2994, que significa vitorioso sobre o povo. Nicolas, um herege. Nicolas era um herege, era alguém que se apostatou da fé, que foi um dia entregue aos santos. Só que veja que a origem da palavra Nicolas é 2994, que é o quê? Na última linha diz,
29:93, a de Laodiceia, ou seja, habitante de Laodiceia. Eu achei interessante que a origem da palavra Nicolaitas nos leva à palavra Laodiceia. E quem é Laodiceia nos últimos dias? Eu e você. Mas qual será a doutrina dos Nicolaitas? Veja na citação número 4. Mas há uma doutrina que é agora amplamente ensinada, de que o Evangelho de Cristo faz sem efeito a lei de Deus, de modo que acreditam que são liberados da necessidade de serem cumpridores da palavra. Mas esta é a doutrina dos Nicolaitas, que Cristo sem misericórdia condenou. Aqueles que estão a ensinar essa doutrina hoje têm muito a dizer no que diz respeito à fé e à justiça de Cristo, mas eles pervertem a verdade, apresentam-na a causa do erro. Eles declaram que só temos de acreditar em Jesus Cristo e que só a fé é suficiente, que a justiça de Cristo é a credencial dos pecadores, que essa justiça imputada cumpre a lei por nós e que estamos sob nenhuma obrigação de obedecer à lei de Deus. Esta classe afirma que Cristo veio para salvar os pecadores e que os salvou. Estou salvo, eles vão repetir vez após vez. Mas eles são salvos enquanto transgridem a lei de Jeová? Não. Pois as vestes da justiça de Cristo não são um disfarce para a iniquidade. Tal ensino é um engano grosseiro. E Cristo torna-se para essas pessoas uma pedra de tropeço, como foi com os judeus para os judeus, porque eles não o receberam como seu Salvador pessoal. A esses professos crentes em Cristo, porque eles separam Cristo da lei e consideram a fé um substituto para a obediência. Eles separam o Pai do Filho, o Salvador do mundo. Praticamente eles ensinam, tanto por preceito e exemplo, que Cristo, pela sua morte, salva os homens em suas transgressões. Fica um pouco mais claro a doutrina dos Nicolaitas, depois de ler esse parágrafo. Qual é a doutrina dos Nicolaitas? Está muito claro. É a doutrina que diz que Cristo salva mesmo você e eu transgredindo a lei de Deus. Deus nos salva nas nossas transgressões, não das nossas transgressões. Existe uma diferença. Cristo veio nos salvar dos nossos pecados, não nos nossos pecados. Não, agora o interessante é que esses ensinos é muito popular nas igrejas evangélicas. Quando eles ensinam predestinação, que uma vez salvo para sempre, que Cristo veio cumprir a lei por nós, por isso a gente não precisa obedecer sábado e nada disso. Mas o triste é que essa heresia que nasceu dentro ou nas profundezas do abismo começou a ser introduzida dentro do mundo adventista há muitas décadas atrás. Isso não é de hoje, irmãos. Muito antes de eu nascer, isso já estava sendo introduzido. E hoje, se você se levanta e começa a dizer que é possível, sim, pela graça e poder de Deus, pelo sangue do Cordeiro, nós vivermos uma vida vitoriosa como Cristo viveu, o que eles nos chamam? O mesmo problema está acontecendo com vocês, então, porque toda vez que eu falo sobre esse assunto, alguém me chama de perfeccionista. Mas esse perfeccionismo é bíblico. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, mas pela graça e o poder de Deus, nós podemos chegar numa longa caminhada, uma vida. A senhora White diz que santificação é trabalho de uma vida inteira.
Nunca para, porque se você para, nós acabamos de dizer, aquele que está de pé, cuidado que não caia. Eu botei algumas citações para dar um pouco de suporte e fundamento, mas eu sei que vocês conhecem, e nós não precisamos ler todas elas. Inclusive, umas estão lá no final da apostila, no final dos meus textos, citações. Se você quiser mais fundamento para ensinar isso e para argumentar com aqueles que não entendem, algumas citações eu coloquei lá no final. Mas todos conhecem Judas 24? O que a Bíblia diz em Judas 24? Aquele que é... Abram lá comigo, Judas 24. Poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos o quê? Irrepreensíveis diante, com alegria diante da sua glória. Cristo é poderoso, não só para perdoar os nossos pecados, mas para nos apresentar irrepreensíveis, com alegria diante da sua glória. Efésios capítulo 5 também nos fala que Cristo apresenta uma igreja gloriosa, santa, sem mácula. Abram comigo lá em Efésios capítulo 5. Efésios 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Mais um texto mostrando que a mulher representa a igreja. E assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem o que? Mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A questão é, você acredita nisso? Porque nós temos que pegar as promessas da Bíblia e acreditar tendo fé que é possível. Não presunção, fé. Existe uma diferença entre fé e presunção. Veja na citação número 5 da apostila, página 17. Reverend Harold, 28 de agosto de 1894. Cristo morreu para tornar possível para você deixar de pecar. O quê? Eu nunca tinha lido isso antes. Cristo morreu para tornar possível para você deixar de pecar. Uau! E o pecado é a transgressão da lei. Sabe, quando você diz que é impossível deixar de pecar, em outras palavras, você está dizendo que é impossível obedecer à lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. E quando você diz que é impossível obedecer à lei de Deus, você está dizendo que Lúcifer tinha razão desde o princípio. Porque esse foi o argumento. E o sacrifício de Cristo foi em vão. Número 6. Testemunhos 8, página 297, parágrafo 1. Bom, não, essa nós vamos ler daqui a pouco, ao nós finalizarmos o estudo. Mas o restante das citações com relação a vencer o pecado se encontra no final, ok? Vocês podem olhar depois com mais tempo. Segunda característica das virgens, elas não possuem a doutrina de Balaão. Ou, não a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaítas. E a propósito, em Apocalipse 14, eu pedi para vocês segurarem lá, acho que vocês já devem ter desmarcado, porque faz tanto tempo que a gente acabou indo em tantos outros lugares, mas ali diz que essas virgens, eles não se contaminaram com mulheres, e ali diz que ele não achou-se o que na sua boca? Mácula
engano, não tem engano na sua boca. Eles não fazem parte, eles não acreditam nessa nova teologia. Então vejam, um grande grupo já é eliminado dessas virgens. Eu quero que vocês entendam nessa primeira apresentação que só o fato de ser virgem já elimina um monte de gente. Mas as virgens ainda são separadas em dois grupos. Você tem as virgens nécias e as virgens sábias. Só para eu lhe dar uma ideia, o primeiro desapontamento em 1844, na primavera, de 200 mil adventistas mileritas que esperavam a vinda de Cristo. Quando 21 de março passou, e depois 19 de abril passou, de 200 mil sobraram 50 mil só. Houve uma grande redução no número. E claro, depois em 22 de outubro, de 50 mil, sobraram 50. As virgens, elas, primeiro, não se contaminam com mulheres. E número 2, elas não possuem a doutrina dos nicolaítas. Não há engano na sua boca. Eu quero finalizar o estudo aqui. Alguns versos em Jeremias, com relação ao engano na sua boca. Jeremias capítulo 5. A pergunta é, irmã, se nós olharmos no espelho hoje, poderíamos nós nos encaixar no grupo das virgens? Das 10. Não estou nem falando das sábias, nós estamos falando das virgens só. Poderíamos nós dizer que hoje nós pertencemos a esse grupo? Não responda. Existem perguntas que não são feitas para que a gente responda, mas para que a gente pense só. Veja em Jeremias 5. Verso 23. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá a chuva e temporã e a tardia a seu tempo, e nos conserva semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Que coisas que são desviadas por causa das nossas iniquidades? A chuva, temporã e tardia. Verso 26. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se e estão nédios. E ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa dessas coisas, diz o Senhor, não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o povo assim o deseja. Mas que farei ao fim disto? Algumas coisas eu quero que vocês notem aqui. Primeiro, as nossas iniquidades é que fazem com que as chuvas sejam retidas, que o Espírito seja retido e não abençoe a terra do nosso coração, para que os frutos da justiça apareçam. Número 2, eu quero que vocês entendam que no verso 28, nos diz que mesmo diante de toda essa apostasia e iniquidade, porque capítulo 5 de Jeremias é os juízos de Deus sobre Jerusalém, não está falando da Babilônia, não está falando do Egito, está falando sobre a igreja, o povo de Jerusalém. E no meio dessa maldade toda, a Bíblia diz que ainda assim eles prosperam. Ou seja, prosperidade
não tem nada que ver com santificação e santidade. Não é porque os números aumentam, não é porque os dízimos aumentam, não é porque os templos aumentam, não é porque a gente abre mais igrejas, porque as escolas crescem, porque os hospitais se renovam e constroem novas torres. Não é isso uma indicação da nossa espiritualidade. Mesma coisa na nossa vida. Não é porque a gente está fazendo mais dinheiro que significa que a nossa vida espiritual está melhor. Porque Jesus não teve lugar para deitar a sua cabeça? Ele era pobre. Você quer me dizer então que a espiritualidade de Cristo era uma espiritualidade pobre também? E a terceira coisa que eu quero que você veja é que os profetas profetizam falsamente. Existem falsas profecias, e nós vamos ver que tipo de profecia é essa em seguida. Mas não culpa o teu pastor, não culpa o teu ancião, porque assim deseja o povo de acordo com a Bíblia. Assim o povo deseja, porque nós adoramos escutar essas mensagens diluídas, que falam de amor e que falam que Deus, Ele nos salva nas nossas transgressões, que não precisa haver reforma e reavivamento. Assim o povo deseja. A razão e a culpa não é só no pastor, mas a razão que eles continuam falando essas mensagens é que nós assim o desejamos. Em inglês é mais ainda profundo, porque a Bíblia em inglês diz they love it. Eles amam receber essas coisas. É o mel daquela mulher estranha que nós lemos em Provérbios 5. They love it, eles amam. Jeremias capítulo 8, que mensagem falsa é essa? Para nós encerrarmos. Que mensagem falsa é essa? Verso 11, Jeremias 8, 11. Não, vamos começar no verso 10, uma questão de contexto. Jeremias 8, 10. Portanto, darei suas mulheres a outros e seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Aqui está a mensagem. Paz, paz, mas não há paz. Porventura envergonhar-se-ão de cometer abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, que palavra é essa, irmão? Cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo que eu os visitar, diz o Senhor. Lembram? Daniel 11, 41. Qual é a solução para esse problema? Porque Deus nunca apresenta um problema sem dar a solução. Sempre existe uma solução. Louvado seja o Senhor. Capítulo 6 nos dá a solução. Veja que a linguagem é a mesma. Mesmas palavras. É quase uma duplicação. Verso 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a filha do meu povo, a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonhar-se-ão de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo que eu os visitar, tropeçarão, dizendo, é a mesma mensagem, é a mesma coisa. Verso 16, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Aqui está a solução. Ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, achareis descanso para as vossas almas. Apostila, página 17.
número 6, Testemunhos 8, 2, 9, 7. Assim diz o Senhor, ponde-nos os caminhos. E ela cita Jeremias 6,16. E ela diz que ninguém procure remover os alicerces da nossa fé. Os alicerces lançados no final da nossa obra. No princípio da obra. Depois você acaba de ler essa citação. Mas qual é o princípio da obra? Olhe na número 7. O aviso chegou, nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre a qual temos construído desde que a mensagem veio, em 1842, 43 e 44. Eu estava nesta mensagem e desde então eu tenho estado em pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não nos propomos tirar os pés para fora da plataforma em que foram colocados ao buscarmos dia a dia o Senhor com oração fervorosa, em busca de luz. Você acha que eu poderia abandonar a luz que Deus me deu? Ela é como a rocha eterna. Qual que é o fundamento da nossa fé que foi dado a partir de 1842? Eles estão representados aqui. Abram comigo em Isaías, capítulo 30. Nós vamos em Isaías, depois nós vamos no livro de Abacuque e nós vamos encerrar. Isaías capítulo 30. Isaías 30, verso 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre, perpetuamente. Isaías aqui é recomendado por Deus para escrever a mensagem numa tábua e num livro, para que fique até os últimos dias. Temos nós vivido nos últimos dias? Essa mensagem é para nós. Que tábua foi essa? Que livro foi esse? Esse é o livrinho que nós estamos estudando com o pastor Taylor. E a tábua está representada aqui. Abacuque capítulo 2. As tábuas de Abacuque capítulo 2. A senhora White nos diz que quando ela comenta sobre esses diagramas, sobre essas tábuas, ela diz que existe uma profecia na Bíblia em relação a essas tábuas. Mas ela nunca falou isso da tábua de 1863. Mas essas tábuas, sim, ela comenta e diz que existe uma profecia na Bíblia com relação a essas tábuas. E aqui está, em Abacuque 2. Verso 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, não enganará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis aqui a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Escreve a visão sobre tábuas. 1843, 1850. Porque o justo viverá pela fé. Mesmo que a visão tarde, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O justo viverá pela fé. O que é a fé? Qual é o verso clássico que ilustra a fé na Bíblia? Hebreus 11. E o que Hebreus 11 diz? A fé é o firme o quê? Fundamento, irmãos. A fé é o firme fundamento. E se você vai no capítulo 10 de Hebreus, alguns versos antes de Paulo dizer que a fé é o firme fundamento, o que ele diz? Ele cita Abacuque capítulo 2. Você pode checar isso na hora do intervalo.
Ele diz, o justo viverá pela fé. E aí ele explica a fé. Que fé é essa? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Coisas que se esperam? Coisas que se esperam? Como assim? Como que nós sabemos que as coisas virão? Chama-se a muito firme palavra dos profetas. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. O fundamento da muito firme palavra dos profetas. Irmãos, uma virgem, ela não se mistura com mulheres. Não existe engano na sua boca. Ela rejeita a doutrina dos nicolaítas, que diz que nós vamos continuar pecando até Jesus voltar. E ela rejeita essas novas doutrinas que rejeitam os fundamentos da nossa fé, que destroem o contínuo, que destroem os 7 tempos, que destroem os 1260, que destroem as trombetas, que destroem o chifre pequeno como sendo Roma papal, que destroem as trombetas, o santuário e etc. A pergunta é, podemos nós nos encaixar nesse grupo hoje? Como virgens? E o que nós vamos estudar a partir de agora é que dentro desse grupo ainda existe uma distinção. Deus está peneirando o seu povo. Deus está testando o seu povo. Nós vamos continuar o nosso estudo estudando esses 2 grupos, as loucas e as sábias. Vamos orar. Santo Deus, nós sabemos que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Obrigado pelos conselhos e excelentes coisas que o Senhor deixou revelado na sua palavra, para que possamos dar a razão da nossa fé àqueles que o Senhor nos enviar. Obrigado por sentir a presença do Teu Espírito, por termos as promessas nas Escrituras, de que assim como a chuva e a neve descem do céu, para lá não retornam, antes fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a sua palavra que sair da tua boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviar. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua benignidade e misericórdia. Que o Senhor nos ajude a examinarmos o nosso coração, a provarmos os nossos pensamentos, para ver se há alguma iniquidade em nós. Oramos para que o Senhor nos guie no caminho eterno. Queremos fazer parte desse grupo de virgens que não se contaminaram com mulheres, que não possuem engano nas suas bocas, mas também que são sábias, porque sabemos que nos últimos dias os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Abençoa-nos ao prosseguirmos com os nossos estudos, em nome de Jesus, amém.